Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Charles, correto? Sou professor da instituição, em Ateneu, né? E leciono algumas disciplinas da área de cálculo, né? E da área de finanças, sobretudo, né? Dentre elas, né? A disciplina de matemática, né? Disciplina esta que contempla a grade curricular de alguns cursos, né? Sobretudo da área de gestão, da área das engenharias, enfim. Mas estamos aqui para providenciar uma videoaula, né, dividida em partes, né, até para não se tornar muito cansativo, né, para você aluno que vai assistir essas videoaulas, né, não só da disciplina de matemática, mas de outras disciplinas que porventura você esteja providenciando aí na sua vida acadêmica, né, e ainda mais nesse período, né, onde nós estamos mesclando, né, uma situação presencial, né, com uma situação na modalidade remota, né, de modo que esse vídeo aula que nós estamos aqui nesse instante é referente à aula de número 3 da sua disciplina de matemática, né, e o momento presencial você já teve com o seu professor, certo? E agora, para completar a sua carga horária de conteúdo, nós temos essa modalidade remota, né, através dessa videoaula, como também providenciamos uma bateria de exercícios sobre cada assunto de cada aula, né? E essa aula número 3 não é diferente, né? Assim que você terminar de assistir os vídeos, né, e você pode providenciar, né, a questão da prática, né, com a resolução de alguns exercícios, certo? Então, dando continuidade, né, inclusive, a aula presencial que você já teve sobre o conteúdo da unidade 3, da aula de número 3, né, que é um conteúdo que contempla todo o conteúdo da MP1, certo? Ou da AP1, como queiram. Inclusive, eu tenho aqui uma captura de tela para fazer em relação ao plano de ensino da sua disciplina, para registrar para você o que é que contempla essa aula de número 3, certo? E em seguida, né, eu vou, através de alguns slides aqui, mostrar para você algo, né, que cerca esse conteúdo dessa aula, dando complementariedade, né, agregando algum valor, como eu falei, a aula que você já teve, esse momento que você já teve de forma presencial com o professor da sua disciplina, certo, pessoal? Então, deixa eu capturar aqui uma tela, tá? Para que a gente possa iniciar aqui a nossa conversa, certo? Deixa eu ver aqui, primeiramente, como eu falei, tá aqui o plano de aula, certo? Da sua disciplina de matemática, tá? A aula de número 1, de número 2, nós estamos hoje na aula de número 3, que trata sobre função do segundo grau, né? Gráfico de função de segundo grau, concavidade, né? Zeros de uma função quadrática, vértice da parábola, valor máximo e mínimo de uma função quadrática, certo? Então, é isso aqui que nós vamos providenciar agora para você, certo? Para que você amadureça nesse assunto, né? Entenda a importância dele, não só do ponto de vista acadêmico, né? Mas como é que ele pode ser aplicado num cotidiano, né? E do profissional, e enfim, certo? Porque a matemática, ela está presente em nossas vidas em vários aspectos, né, e de várias formas diferentes. E uma dessas formas é através desse assunto, né, que nós encontramos aí sobre função, né, sobretudo, né, dando ênfase nessa aula de número 3, a função do segundo grau, certo? Então, o outro material que eu vou compartilhar com vocês aqui é justamente esse conteúdo, certo? Com certeza que algo que nós vamos ver aqui nessa videoaula, você já vivenciou em sala de aula com seu professor, mas a ideia é de que a gente sempre agregue algo mais, alguma informação a mais, certo? Como um complemento mesmo, né, dessa aula presencial, tá certo? Então, só fazendo aqui uma breve
conceituação, né, do que vem a ser função, né, como a gente vai iniciar agora o acompanhamento desses slides, certo? Então, uma função é uma regra que liga cada elemento de um conjunto A um único elemento de um conjunto B, né, respectivamente conhecidos como domínio e contradomínio. Então, você tem dois conjuntos, a princípio, o conjunto A, que reúne alguns valores, né, alguns caracteres, né, e ele mantém uma relação, né, ele se liga a um outro conjunto B, que também tem lá dentro desse conjunto alguns valores, alguns caracteres, né, e sendo que um é conjunto chamado de domínio e o outro conjunto chamado de contradomínio, certo? Para que a função seja chamada função do segundo grau, é necessário que sua regra ou lei de formação possa ser escrita da seguinte forma. Então, que forma é essa que é escrita uma função do segundo grau? F de x é igual a ax elevado ao quadrado. Como aqui a gente tem uma certa dificuldade, pessoal, de estar digitando, né, alguns caracteres, né, alguns símbolos da matemática no documento editável, né? Então, eu usei aqui esse sinal, esse acento circunflexo, né, vamos dizer assim, o chapéuzinho conhecido, para caracterizar sempre como um número elevado a outro. Então, ax elevado ao quadrado, né, ou ax elevado a 2, mais bx mais c, seria essa a forma, né, de uma função do segundo grau. Ou, se você substituir f de x por y, também você pode ter aí o esboço da forma, né, de como se escrever uma função do segundo grau. Ax elevado ao quadrado, ou ax elevado a 2 mais bx mais c, certo? Além disso, A, B e C devem pertencer ao conjunto dos números reais e A diferente de zero. Então, não importa se B e C seja zero, né? O que importa nesse instante é que A seja diferente de zero. Dessa forma, temos aqui alguns exemplos de função de segundo grau. Então, o item A aqui, f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Né? O item B traz f de x igual a menos x ao quadrado. Tá? Então, reforçando como o A, o B e o C, eu diria esses três parâmetros, né, têm as suas importâncias dentro da formação dessa função, né, de modo que só o A é que não pode ser zero. Então, o B e o C, aqui no item B, por exemplo, eles não existem. Né? Existe o A, né, que é menos 1, né, x ao quadrado, e B e C inexistem nesse exemplo. Certo? Então, aí o que é que traz esse slide aqui? Raízes da função de segundo grau. As raízes de uma função são os valores assumidos por x quando fx é igual a zero. Né? Assim, para encontrá-las, basta substituir f de x ou y, né? No caso que f de x ou y, tanto faz, por zero na função e resolver a equação resultante. Então, se você substituir em alguma função, segundo grau, o f de x ou y por zero, você vai encontrar o valor de x. Certo? E assim, x se transforma na raiz de uma função. O que tem de mais essencial dentro desse negócio seria encontrar o valor de x. Certo? Não é à toa que chama-se raiz, né? Para resolver equações do segundo grau, podemos usar a fórmula de Bhaskara. Né? Então, método, que seria um método de completar quadrados, ou qualquer outro método. Lembre-se
como a função é do segundo grau, ela deve ter até duas raízes reais e distintas, certo? Então, vamos aqui, o próximo, oitavo. Exemplo, as raízes da função f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6 podem ser calculadas da seguinte forma. F de x é igual, acompanhe aqui a leitura, tá, pessoal? E observação, né? A atenção na leitura aqui que eu estou fazendo e no áudio, né? Eu estou estudando com você. Você está aí na sua casa, na sua residência ou no seu local de trabalho, enfim. Em algum local você está escutando essa videoaula e o interessante é que você estude, se concentre, né, tenha atenção nessa leitura e no áudio, tá? Então f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Se você substituir, como é sugerido, f de x por zero, zero vai ser igual a x ao quadrado mais x menos 6, né, onde a é igual a 1. 1 está multiplicando o x, mais o b é igual a 1, porque mais x, o 1 está multiplicando o x, e o c é menos 6. Porque 6, o c aqui é uma constante, c, dentro dessa equação sugerida aí, né? Interrogação aqui, porque nós vamos encontrar o valor, né? É igual a b ao quadrado menos 4ac, que seria a fórmula de Bhaskara, né? Na verdade, essa interrogação aqui é o delta, que é escrito ou simbolizado dentro da fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Poderia ser qualquer outro caractere. Normalmente o delta, né, que simboliza, né, que formaliza essa fórmula de Bhaskara, né? Então, como o caractere foi dificultoso para mim colocar aqui, eu substituí por uma interrogação. De modo que se você substituir nessa fórmula o b por 1 menos o a por 1, o a por 1 e o c por menos 6, se você fizer essa conta aí, 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6, dá 1 mais 24, que dá igual a 25. Então, o delta aí, no caso dessa interrogação, seria 25. E as raízes da equação, ou da função de segundo grau, seria encontrada como? Através dessa fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, se você pegar menos 1 mais ou menos raiz de 25 dividido por 2, você teria menos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. E assim, menos 1 mais 5 dividido por 2 seria uma primeira raiz. E menos 1 menos 5 dividido por 2 seria o resultado de uma segunda raiz. De modo que essa primeira raiz seria o valor 2 e a segunda raiz seria o valor menos 3. Logo, as raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6 são os pontos de coordenadas A, 2 e 0, e B, 3 e 0. Então, as raízes da função, né, que contempla, além do zero, x' e x duas linhas, né, são os pontos de coordenadas A, 2, 0 e B, menos 3 e 0. O próximo slide, ele trata de vértice da função. É o ponto máximo ou mínimo de uma função, né? O vértice, né, isso aqui são características, né, pessoal, de função do segundo grau, certo? Elas têm aquele formato, tem as suas raízes e agora tem o vértice, né, que seria um ponto máximo ou um ponto mínimo, né, dependendo da forma, né, do seu gráfico, que é algo que nós vamos ver daqui a pouco, certo?
Então o vértice ele é o ponto no qual a função do segundo grau atinge seu valor máximo ou mínimo, né? Dependendo da concavidade, né, desse gráfico, você teria ou um ponto máximo ou um ponto mínimo. Suas coordenadas do vértice é xv, x do vértice, e yv, y do vértice. São dadas pela forma a seguir. Que fórmula é essa, professor? Vamos ver aqui. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a é a fórmula para se encontrar o x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Novamente, está aqui o ponto de interrogação, né? Para substituir o delta, né? Seria a caractere mais adequado, né? Já que a fórmula de Bhaskara é escrita daquela forma com o delta. Então, aqui seria a fórmula, você encontrar o x do vértice e o y do vértice. No mesmo exemplo citado anteriormente, o vértice da função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6 é obtido por x do vértice é menos b dividido por 2a, né? Que é igual, substituindo o b menos 1, o b é 1, né? Dividido por 2 vezes 1. Aqui na verdade é 2a, o a deveria ter ficado abaixo, né? Mas não tem problema não. O resultado aqui seria menos 1/2 ou menos 0,5. E o y do vértice, né? Perdoe aqui uma falha, era para ter colocado aqui no lugar do x do vértice, y do vértice, que é menos delta sobre 4a. De modo que se você substituir o valor do delta, que é 25, menos 25 dividido por 4 vezes a, que é 4 vezes 1, o resultado dessa conta dá menos 25 quartos ou menos 6,25. Então você teria aí, né, as coordenadas do vértice, x do vértice e o y do vértice. Assim, as coordenadas dos vértices dessa função estão escritas aí, menos 0,5 e menos 6,25. A coordenada xy também pode ser obtida substituindo o valor de x do vértice na própria função. Então, né? Então, você... Só um instante. Eu vou já, viu? Então, o gráfico de uma função... deixa eu voltar aqui, que eu fui interrompido aqui, né? Mas já foi controlada a situação. A coordenada x do vértice também pode ser obtida substituindo o valor de x do vértice na própria função, certo? Então, se você pegar esse valor de menos 0,5 e substituir lá na função, você vai encontrar esse valor do y do vértice, né? Falando do gráfico da função de segundo grau, o gráfico de uma função de segundo grau sempre será uma parábola, né? Existem alguns macetes envolvendo essa figura que podem ser usados para facilitar a construção do gráfico, né? Para exemplificar esses macetes, também usaremos a mesma função que nós estamos estudando com ela agora. O sinal do coeficiente A está ligado à concavidade da parábola, né? Aqui são algumas informações teóricas importantíssimas para você entender a essência desse negócio, né? Então, o sinal do coeficiente A está ligado à concavidade da parábola. Se A for maior que 0, positivo, a concavidade da figura será voltada para cima. Por outro lado, se A for menor que 0, a concavidade da figura será voltada para baixo. Assim,
No exemplo, como A é 1, né, que é maior do que 0, a concavidade da parábola, que representa a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6, será voltada para cima. Então, basta você visualizar essa informação numa forma, né, da escrita de uma função do segundo grau. Se o A for positivo, a parábola está voltada para cima, a concavidade dela, isso que é o caso aqui desse exemplo. E se o A for negativo, a concavidade dessa parábola será voltada para baixo. 2. O coeficiente C é uma das coordenadas do ponto de encontro da parábola com o eixo Y. Então, o coeficiente C, repetindo, é uma das coordenadas do ponto de encontro da parábola com o eixo Y. Então, quando a parábola encontrar-se com o eixo Y, lá estará registrado o coeficiente C da função. Caso ele exista, haverá um cruzamento da parábola com o eixo vertical Y. Caso esse C não exista, não haverá esse encontro. Em outras palavras, a parábola sempre se encontra com o eixo Y no ponto C. 0, C. Porque 0 é no eixo X e o C seria no eixo Y. No exemplo, o ponto C é 0 menos 6, porque C é o valor, menos 6 é o valor de C, né? E 0 é o X do ponto C, dessa coordenada. Então, a parábola passa por esse ponto. Certo? 3. Assim como no estudo dos sinais da equação do segundo grau, nas funções do segundo grau, o sinal do determinante aponta o número de raiz da função. O sinal do determinante aponta o número de raiz da função. Quer dizer, que se o delta for maior do que 0, positivo, a função tem duas raízes reais e distintas. Segundo, se o delta for 0, a função tem duas raízes reais iguais. Se o delta for 0, as duas raízes são reais iguais, então teria uma raiz. E se o delta for negativo, a função não tem raiz. Porque não há condição mais de você continuar a conta, dado que o delta deu negativo. Certo? Então, outras providências que virão, ou que poderiam vir após a definição desse valor, delta, não seriam mais relevantes. Tá? Pessoal, dados esses macetes, será preciso encontrar 3 pontos pertencentes a uma função de segundo grau para construir o gráfico. Em seguida, basta marcar esses 3 pontos no plano cartesiano e desenhar a parábola que passa por eles. A saber, os 3 pontos são... Eu vou dar uma pausa agora, pessoal. Voltar aqui para a nossa tela, né? Vou excluir aqui essa captura de tela para que nós encerremos esse primeiro momento, né? Aqui da nossa terceira aula da disciplina de matemática, né? Para que você assista ao próximo vídeo na sequência que nós estamos dando a esse conteúdo, certo? Para não ficar, como eu falei no início, cansativo para você, né? Essas videoaulas, né? Que a gente dê uma pausa agora, é permissível isso, né? E aí você assiste ao próximo vídeo que já está lá na sua plataforma, certo? Para dar continuidade, como eu falei, a essa aula de número 3. Então, na sequência, você já teve o seu encontro presencial com o seu professor, está tendo a oportunidade agora de assistir esse primeiro momento dessa videoaula, né? E em seguida você assiste o outro, que é justamente a sequência do que a gente viu até agora. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco.
tá bom?